Olá, irmãos. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos na carta aos Hebreus e analisaremos o capítulo 7. Acompanhem comigo a leitura deste capítulo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Irmãos, nós temos a continuidade neste capítulo do argumento do autor da carta aos Hebreus
com relação à superioridade de Cristo e ao sacerdócio superior de Cristo. Porque o sacerdócio de Cristo ele é feito, realizado a partir de uma ordem superior. Então ele vai fazer o contraste entre a ordem de Abraão e a ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque. Toda a argumentação que ele vai utilizar se baseia no texto de Gênesis, no qual nos é apresentado Melquisedeque num determinado momento da vida de Abraão, quando Abraão ele se envolve em uma guerra e nessa guerra ele se torna vitorioso e o sacerdote Melquisedeque, que também era rei de Salém, ele leva pão e vinho para os vitoriosos e o Abraão, neste momento, lhe oferece os dízimos dos despojos da guerra e Melquisedeque o abençoa nessa ocasião. Essa é a narrativa que nós temos a respeito deste personagem. Como diz o texto, a Bíblia silencia com relação a ele. Sabemos apenas que ele era sacerdote do Rei Altíssimo. O seu nome, Melquisedeque, significa rei de justiça. E ele era rei de Salém, ou seja, o rei da paz, o rei da cidade que se chamava Paz. Provavelmente a própria cidade de Jerusalém. Nessa narrativa, com esse personagem tão peculiar, ele vai fazer uma analogia do Melquisedeque, a qual Abraão entrega os dízimos e é abençoado por ele, com uma ordem que seria uma ordem espiritual, ou seja, de um sacerdote que não foi instituído por ninguém e que também não tem ascendentes nem descendentes, então ele fica como um sacerdote eterno. E essa é a analogia que ele vai fazer quando diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque, ou seja, porque ele é um sacerdote não temporal, um sacerdote constituído por relações que sejam relações temporais, mas um sacerdote que é um sacerdote eterno. Esse é o tema, esse é a argumentação que nós temos no capítulo 7 da carta aos Hebreus. Mas vamos desdobrar melhor essa argumentação. Nós temos no argumento do autor aos Hebreus que Melquisedeque é superior porque ele foi maior do que Abraão. Por que ele foi maior do que Abraão? Ele foi maior do que Abraão porque Abraão ele entregou os dízimos a Melquisedeque e ele vai fazer essa relação que quem recebe os dízimos é superior àquele que dá os dízimos. O dízimo é entendido neste momento tanto como uma oferta sacrificial, uma oferta religiosa, mas também como um certo imposto, ou seja, algo que é uma obrigação que deve ser feita. E geralmente a obrigação é do menor para com o maior. Nessa argumentação que ele está utilizando. A outra argumentação que ele utiliza é de que Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E geralmente também o argumento é de que quem abençoa, o superior abençoa o inferior. E é nesse sentido que ele também vai utilizar o argumento. É o argumento de superioridade, né? Entenda-se, neste caso, de quem está numa posição que seja uma posição superior. É o caso, por exemplo, dos pais em relação aos filhos, do patrão em relação aos empregados, do governante em relação aos súditos. Ou seja, não é uma superioridade de pessoa, como um ser humano superior, mas é uma superioridade de função, uma superioridade de posição
que se encontra. Neste caso, Abraão reconhece, apesar de ele ser um chefe de clã, apesar de ele ser também um sacerdote do seu clã, ele reconhece em Melquisedeque tanto uma superioridade como uma subordinação de alguém que está numa posição inferior politicamente falando, e como também espiritualmente falando, porque ele recebe, em vez de ele abençoar Melquisedeque, ele recebe a bênção de Melquisedeque, este que é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele também vai continuar daí nesse sentido. Ele foi maior do que Abraão, consequentemente, ele foi também maior do que os filhos de Levi. Essa é a linha de argumentação que o autor dos Hebreus fala. Ou seja, se Abraão, que era o patriarca, que era o ascendente de Levi, prestou essa homenagem ao Melquisedeque, entende-se que o sacerdócio vindo de Abraão também é inferior a esse sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, os filhos de Levi, a família de Arão, os sacerdotes que vêm da tribo dos levitas, ela é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, porque o patriarca Abraão prestou essa homenagem a Melquisedeque e, consequentemente, os levitas também, de certa forma, estavam prestando essa mesma homenagem. Então ele vai argumentar nesse sentido, que estamos diante de uma ordem superior sacerdotal. Contudo, essa ordem superior sacerdotal, ela é uma ordem superior espiritual, porque você não tem uma descendência. Não é que os sacerdotes que advêm da tribo de Levi deveriam prestar uma homenagem aos descendentes de Melquisedeque. Não existe isso. Ou seja, não é um sacerdócio que se mantém como superior para sempre, mas se mantém do ponto de vista típico, ou seja, da tipificação, no sentido de que há um tipo de sacerdócio que é superior aos demais, porque você não tem a temporalidade do sacerdócio. Ele é superior porque ele é eterno. E é isso que é a argumentação, é essa a argumentação do autor aos Hebreus. Ele diz assim, olha, o próprio Jesus, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. No que ele é superior, então? Ele é superior aos sacerdotes levíticos porque o seu sacerdócio é um sacerdócio que acontece de uma vez para sempre. Ele se dá numa outra esfera, que é a esfera da eternidade, é na esfera da espiritualidade, é na esfera onde Deus vive, onde Deus existe, que não é essa esfera temporal que nós estamos vivenciando. Então, todo o sacerdócio realizado pelos descendentes de Abraão, ele era um sacerdócio temporal, ou um sacerdócio que servia apenas para aquele momento, para aquele dia. Por isso é que todo dia tem que se fazer sacrifícios. Por isso que o sacerdote, o sumo sacerdote aarônico, que vem da família de Arão, ele acaba tendo que ser substituído porque ele morre. Mas se você tem um sacerdote que permanece para sempre, que tem em si a eternidade, ele se torna um sacerdote que não precisa ser substituído. E ele também tem a superioridade, no caso de Cristo, de Jesus, porque ele também não conheceu o pecado. Então, o texto ele nos mostra que Jesus é superior porque o sacerdócio dele não é algo que precisa ser repetido a cada dia, por causa de que ele é feito de uma forma inferior, mas porque Jesus realizou o seu sacrifício de uma vez para sempre. E por isso a sua salvação não é uma salvação que precisa ser renovada a cada dia. A salvação é algo perene para todo homem. Então aquele que é salvo, como nós costumamos dizer doutrinariamente,
Uma vez salvo, sempre salvo. Não há possibilidade de se perder a salvação por causa justamente que o nosso sacerdote é um sacerdote que está diante de Deus eternamente, perpetuamente, a todo momento. Todo momento ele está intercedendo por nós. E ele vai dizer o seguinte: por que podemos dizer que esse sacerdócio de Melquisedeque se aplica a Jesus Cristo? E ele vai argumentar dizendo que este sacerdócio de Melquisedeque é a promessa de Deus, que nós encontramos no Salmo 110. É o sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, que em algum momento aquela aliança que foi feita através de Moisés com os filhos de Levi, como sacerdotes de Israel, essa aliança seria substituída. E essa aliança, a nova aliança, ela está prometida nas Sagradas Escrituras. Nós vemos isso nos profetas, principalmente no profeta Jeremias, que nos fala a respeito de uma nova aliança. E o autor aos Hebreus vai reivindicar a nova aliança no sacerdócio de Jesus Cristo, que se torna o sacerdócio para sempre, o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E Deus prometeu esse novo sacerdote. Deus jurou que haveria esse novo sacerdote. Esse sacerdote eterno. E esse sacerdócio, ele é intransmissível. Ou seja, Jesus Cristo não vai passar esse sacerdócio para outra pessoa porque ele veio a falecer. Não, esse sacerdócio, ele é eterno, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vive agora eternamente ao lado do Pai. Então, ele nunca vai ser um sacerdócio que vai, de alguma forma, ficar vago com a morte do sacerdote. Não, agora nós temos um sacerdote que é o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. E isto tem uma consequência muito importante para a nossa vida como cristãos, porque nós temos agora a plena certeza de que estamos sendo assistidos por um sacerdote que é um sacerdote permanente. Nós estamos sendo, neste momento, abençoados por um sacerdote que é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote que não tem começo, não tem fim, porque é o próprio Deus encarnado, é o seu Filho perfeito, que recebe agora a glória e a honra de estar diante de Deus intercedendo por todos. Neste mistério, que é o mistério da Trindade, nós temos alguém que intercede por nós, alguém que está por nós em todo momento, colocando diante dele os nossos pecados, colocando diante de Deus as nossas culpas, mas intercedendo por nós para que nós sejamos completamente resgatados e salvos. Então, o que nós temos? Nós temos a substituição de uma ordem inferior, nós temos a substituição de uma ordem que precisa ser repetida a cada dia, e nós temos também agora uma ordem superior, uma ordem perpétua. O que isso implica? Isso implica para aqueles que estavam recebendo a carta que, quando eles pensavam em voltar às antigas práticas, em voltar ao templo para fazer sacrifícios a cada dia, retornar ao judaísmo, seria retornar a essa antiga situação em que a cada dia nós precisamos ser renovados para a salvação. A cada dia o nosso pecado precisa ser perdoado. Enquanto que aqueles que têm a fé em Jesus podem ter esta certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Um sacrifício foi feito para sempre, eternamente. Porque nós temos um sacerdote superior, um sacerdote que está acima dos outros sacerdotes, porque ele não precisa ser substituído, porque ele está diante de Deus perpetuamente e eternamente.
Cristo é o nosso sumo sacerdote, superior em todas as coisas, porque Ele é o sacerdote perpétuo. Por isso, irmãos, podemos ter esta certeza de que nós temos esse amparo, nós temos esta situação em que nós podemos dormir tranquilo, porque o nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós a todo momento. Que Deus nos abençoe.